Bom dia, meninas. Bem-vindas à nossa aula sobre o capítulo 21 do Clube do Livro. E essa semana, antes de começar a apresentar o meu diário de leituras para vocês, eu quero fazer um convite. A Rayane vai apresentar para vocês 3 opções de livros para a gente trabalhar no ano que vem, no Clube do Livro de 2022. E aí eu quero que vocês participem votando em qual vocês gostariam de ler e estudar aqui no projeto no ano que vem. Bom, feito o convite, vamos passar para a aula de hoje. O nome do capítulo de hoje é Um Desvio em Aromatizantes. É um capítulo bem interessante. Eu vou compartilhar o meu diário de leitura com vocês e também espero que vocês estejam trabalhando no de vocês toda semana. Como eu já adiantei, o nome do capítulo é Um Desvio em Aromatizantes. E nesse capítulo muitas coisas acontecem. O capítulo começa com uma fala da Anne. E é a seguinte: meu Deus, não há nada no mundo além de encontros e despedidas, como diz a senhora Lead. Ou seja, a Anne está experimentando duas sensações opostas nesse capítulo. A de encontros, a de conhecer novas pessoas, a de coisas otimistas, e a de despedidas, que é de se despedir de alguém que já faz parte da sua rotina, que vai deixar saudade, que é uma coisa normalmente negativa. E quem que ela está se despedindo? Ela está se despedindo do professor Phillips, que é o professor da escola que ela frequenta em Avonlea. E ela não gosta tanto assim do professor Phillips, especialmente porque ele foi injusto em uma aula na hora de punir ela, sendo que na verdade ela tinha sido, atiçada, digamos assim, pelo Gilbert. Mas ainda assim, olha como ela se sente quando ele se despede da turma. O senhor Phillips começou seu discurso de despedida. Posso lhe dizer que desejei ter sido uma aluna modelo, como Minnie Andrews. Ela não tinha nada que lhe pesasse a consciência. Ou seja, o senhor Phillips fez a mensagem de despedida dele. A Anne ficou muito triste e com a consciência pesada, porque ela percebeu que ela não ia ter mais a oportunidade de ser uma aluna modelo para o professor Phillips. E ela percebeu que, apesar das divergências entre os dois, ela gostava dele. Tanto que quando ele se despediu, ela se emocionou. E ela ficou com a consciência pesada por não ter sido tão boa quanto ela sabe que ela poderia ser, quanto ela sabe ser capaz de ser. E aí, isso deixou ela triste. E ela desejou, não ter sido uma aluna tão revoltada ou tão ressentida assim com o professor Phillips. Mas tudo bem. Ela se despediu dele, se emocionou e reconheceu esse erro, né? Provavelmente é uma lição que ela vai levar para o resto da vida. E agora os encontros. A senhora Allan é perfeitamente adorável, anunciou ela certa tarde de domingo. Ela, nesse caso, é a Anne, porque com certeza é ela quem mais fala nesse livro, né? Ela assumiu nossa classe e é uma professora esplêndida. Ou seja, a senhora Allan é a mulher do pastor, do novo pastor de Green Gables. Ela não está substituindo o professor Phillips. Não é ela que está dando aula na escola de Avonlea. Ela está dando aula na escola dominical, que é diferente, que a Anne vai aos domingos com a Marilla para a igreja. E a Anne adora a senhora Allan, diferentemente do que ela tinha com o senhor Phillips. Né? Ela não gostava tanto assim das aulas do professor Phillips, mas da senhora Allan ela já gosta, apesar de ter conhecido há pouquíssimo tempo. E a gente aprender a superar é muito importante. A Anne está aprendendo, conforme ela vai vivendo experiências em Green Gables, essa lição. E esse capítulo fala muito sobre isso, sobre superar erros e a capacidade de recomeçar, ou seja, investir nos novos encontros e não ficar triste para sempre por conta das despedidas. E a gente vai errar. Os erros são inevitáveis. A gente pode cometer erros diferentes, mas viver sem cometer erros, eu acho que ninguém consegue. A gente deve aprender com eles, sem deixar que a frustração seja maior do que a nossa vontade de recomeçar. Porque quando a gente fica muito ressentida, muito triste por conta de um erro, a tendência é que a gente vai simplesmente repetir aquilo. Enquanto a gente não aprender a lição que aquele erro está tentando nos ensinar, a gente vai continuar cometendo o mesmo erro de novo, de novo, de novo. Mas se a gente resolve aprender com eles e mudar o nosso comportamento e recomeçar e fazer as coisas de uma forma diferente, a gente vai continuar cometendo erros, mas pelo menos vão ser outros erros, novos erros. E a Anne vai receber a senhora Allan para um chá em Green Gables. E a Marilla e a Anne estão super ansiosas, mas a Anne especialmente. E ela gosta tanto da senhora Allan que ela pediu para a Marilla deixar ela preparar o bolo. Acontece que ela estava resfriada e ela colocou o ingrediente errado, que estava com o rótulo errado. Mas como ela estava resfriada, com o nariz entupido, ela não sentiu o cheiro do ingrediente e aí o bolo ficou ruim. Era o linimento. Era para ela ter colocado baunilha e ela colocou linimento. E o bolo não ficou gostoso.
A Marila reconheceu que ela tinha uma parte de responsabilidade, né? Porque ela colocou o liminento na garrafa da baunilha e estava com rótulo de baunilha. E a Anne também reconheceu a responsabilidade, porque quando a gente está gripada, a gente não deveria ir cozinhar, né? Porque o olfato é um senso muito importante para a nossa cozinha. Quando a gente está cozinhando, o olfato e o paladar, experimentar as coisas também é importante. E aí tem um trecho do livro que eu destaquei. Depois que a senhora Alan prova o bolo e aí descobre que, na verdade, o bolo não tá bom, Anne fica completamente frustrada. Ela sobe chorando, desconsolada, desesperada para o frontão leste no quarto dela e fica lá, lamentando. A senhora Alan sobe e tenta consolá-la. Anne permitiu-se ser conduzida para baixo e consolada. Nada mais foi dito sobre o bolo de linimento. Anne descobriu que desfrutara daquele fim de tarde mais do que poderia ter esperado, considerando o incidente terrível. Ou seja, quando Anne viu que ela tinha estragado a receita do bolo, ela falou assim: o meu chá está arruinado. Eu vou ser motivo de chacota para a cidade inteira, para sempre. Todo mundo vai sempre me apontar como sendo a garota do bolo de linimento. Porém, isso não aconteceu. Ninguém mais falou sobre o bolo de linimento e, apesar do bolo de linimento, a tarde foi muito agradável. Ela foi mostrar o jardim dela para a senhora Alan e elas tiveram um bom momento juntas. E lá para o final do capítulo, a Anne diz o seguinte para Marilla. Marilla, não é bom pensar que amanhã é um novo dia em que erros ainda não foram cometidos? Ou seja, a Anne ela foi capaz de superar o erro dela, do bolo de linimento. E ela está ansiosa e esperançosa pelo novo dia de amanhã, em que ela ainda não cometeu nenhum erro e que ela sabe que ela vai ter novas coisas para aprender e que agora, pelo menos bolo de linimento, ela não vai fazer mais errado. E o apesar é uma palavrinha muito, muito importante. Ele pode servir como conjunção ou como advérbio. Quando ele funciona como conjunção, ele significa para a gente organizar duas orações, que são estruturas que normalmente têm sujeito, verbo e predicado, dentro de um mesmo enunciado, dentro de uma mesma frase, período. E aí a gente consegue colocar ideias que têm sentido de contrariedade, que normalmente não fariam sentido juntas, dentro da mesma frase para transmitir uma mensagem. Olha esse exemplo. Apesar de minhas fragilidades avanço. É uma frase da Lia Luft. As fragilidades são algo negativo, elas são limitações, dificuldades. Porém, mesmo reconhecendo que elas existem, a gente sabe que a gente pode avançar, que a gente pode superar. E avançar é uma prática boa, otimista, esperançosa, transmite essa ideia, né, de uma coisa positiva. E esses conceitos diferentes, fragilidade e avanço, estão dentro da mesma mensagem. Só que para eles estarem dentro da mesma mensagem, eles precisam ser organizados de uma forma coerente, porque senão não faz sentido. Vamos tirar o apesar da frase, por exemplo. Em vez de apesar das minhas fragilidades, vou colocar eu tenho fragilidades, eu avanço. Faz sentido? Não, porque assim, você tem fragilidades, mas avanço. O que você quis dizer com isso? Mas se eu falo, apesar das minhas fragilidades, avanço, aí a mensagem fica coerente. Olha, eu tenho limitações, eu tenho fragilidades. E ainda assim eu sou capaz de avançar, né? Que é uma coisa contrária a fragilidades. E as conjunções e os advérbios são termos gramaticais usados para dar essa ideia de contrariedade no período, nos enunciados. As conjunções, elas reúnem duas orações no mesmo período, no mesmo enunciado. E uma dessas conjunções é o apesar, que traz essa ideia de contrariedade. E o apesar também pode funcionar como um advérbio, que modifica o sentido de um verbo. E inicia uma ideia oposta àquela expressa na outra parte do enunciado, contrariando uma expectativa, ou seja, o Brasil tem muitos atletas bons, apesar de não ganhar muitas medalhas nas Olimpíadas. Ou seja, o Brasil tem muitos atletas bons. Então, qual é a expectativa que gera? Que a gente saia muito bem nas Olimpíadas, apesar de não ganhar tantas medalhas nas Olimpíadas. A gente ganha medalhas importantes, mas não tantas quantas a gente poderia ganhar ou quantos outros países, até menores do que o Brasil, ganham. Então, o apesar traz essa ideia. Ele pode funcionar como conjunção ou como advérbio. Eu vou deixar um exercício para vocês. Como esse capítulo é cheio de ideias contraditórias, e considerando os acontecimentos, né, desse capítulo, de encontros e de despedidas, erros e aprendizados, erros e esperanças, vou deixar para vocês o desafio de redigir duas frases iniciadas com apesar e indicar uma coisa boa e uma coisa negativa ocorrida na vida de Anne nessa semana que ela narra nesse capítulo do livro. Vou deixar um exemplo para ilustrar para vocês.
Apesar de não ser uma alma irmã, Anne lamentou a despedida do professor Phillips e desejou ter sido uma aluna melhor. Com aquela fala do começo do capítulo dela, eu montei esse enunciado, como considerando que ela não gostava tanto assim do professor Phillips. Ele não considerava ele uma alma irmã, como ela considera a senhora Allen. E apesar disso, ela lamentou não ter sido uma aluna melhor. Vou deixar o desafio para vocês escreverem duas, tem muitas ideias contraditórias nesse período, nesse capítulo. Eu tenho certeza que vocês não vão achar tão difícil assim elaborar duas frases que comecem com apesar, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando do livro, que vocês estejam trabalhando também no diário de leitura de vocês, e espero vocês para a nossa aula da semana que vem. Até mais!